Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Cursinho Popular Afirmação. Nós temos hoje um tema muito interessante que é o processo de descolonização da África, são as independências africanas. Qual é o objetivo da aula? A gente termine ela sabendo como esse processo aconteceu no continente, em que época ele aconteceu, que conflitos, que tensões ele engendrou. Não é importante que a gente saiba, no detalhe, no miúdo, cada uma das independências africanas. Nós nem vamos tratar de cada uma das independências africanas. Nós vamos ver o processo de uma maneira geral, macro, distanciada. No fim da aula, nós vamos nos aproximar de alguns casos. Argélia, Guiné-Bissau, Moçambique, certo? Para poder dar mais concretude ao processo de independência, para a gente também entender por que existiram diferentes processos, por que nós falamos em independências africanas e não em independência no singular. De toda maneira, para facilitar, eu dividi a aula em 3 momentos. O primeiro deles é uma breve retomada, uma revisão de uma aula que nós já tivemos sobre neocolonialismo, imperialismo, revolução industrial, certo? O segundo momento trata da conjuntura política que nasce em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos abordar algumas das ideias que começam a circular com mais força, com mais peso, a ganhar corpo social nesse período, após 1945. E aí sim, num terceiro momento, nós vamos ver alguns casos específicos de luta anticolonial, de descolonização, de luta pela independência no continente africano. Tá? Beleza? Vamos dar. Antecedentes da colonização. Primeiro ponto que a gente tem que destacar é que a colonização da África tem uma relação direta com a segunda revolução industrial, certo? Que ocorre, né, como nós já vimos, na segunda metade do século XX. Então, nós estamos falando aqui de 1850 em diante, especialmente a partir dos anos 70, certo? Essa segunda revolução industrial ela vai intensificar a busca por mercados consumidores, a busca por mão de obra e principalmente a busca por matérias-primas. E a Europa, a partir desse momento, tendo sido expulsa do continente americano, passa a enxergar a África como um espaço onde é possível atender a essas demandas. Então, a intensificação da busca por matérias-primas vai levar, em grande medida, ao imperialismo e ao neocolonialismo. O que é o imperialismo? É o novo capitalismo que está nascendo nessa mesma época. É um capitalismo marcado pelos monopólios. Não é mais a competição entre pequenas empresas, mas sim a disputa entre grandes conglomerados pelo controle de matérias-primas, pelo controle da produção, pelo controle da distribuição, pelo controle da mão de obra, e assim por diante. E o neocolonialismo é o novo colonialismo, essa nova divisão, essas novas formas que a Europa vai encontrar para dominar outros países. Seja com novos mecanismos, né, o neocolonialismo na América, por exemplo, a partir da dependência, da dívida, né, seja com a divisão e a reprodução de um tipo de colonização que nós já tínhamos visto na América, agora no continente africano, certo? O evento mais importante ou mais marcante, que muitas vezes cai no vestibular, e tem relação direta com o imperialismo, o neocolonialismo, e a África, é a Conferência de Berlim. Esses são esses encontros organizados entre 1884 e 1885, que vão consolidar e acelerar a divisão do território africano a partir da Europa. Então veja, é uma divisão do continente africano que não leva em consideração de maneira alguma a vontade dos africanos. É uma divisão do continente africano que busca atender às demandas, aos desejos, aos desígnios das potências europeias, certo? Essa divisão, o imperialismo, o neocolonialismo, a segunda revolução industrial vão engendrar, por sua vez, um reforço do racismo, certo? O racismo vai passar a ser, de maneira cada vez mais intensa, uma maneira de justificar, certo? A dominação, a colonização, o assassinato, o genocídio, a exploração dos povos africanos, certo? Então, né, como diz o slide, o reforço do racismo e de suas construções ideológicas. Porque às vezes pode ser que o racismo não venha abertamente falando, né? Ah, os africanos são incapazes, os africanos não têm condições, os africanos são selvagens. Às vezes eles
ele pode vir de uma maneira mais dissimulada, mais hipócrita, né? Nós precisamos ajudar os coitados, eles estão tão atrasados. Nós precisamos levar a civilização ao continente africano, certo? Mesmo quando ele não se apresenta abertamente racista, ele está ancorado numa construção ideológica do racismo. Tudo isso vai ganhando força, vai ganhando espaço a partir da segunda metade do século XIX. E a melhor maneira de ilustrar como isso foi se desenvolvendo de maneira intensa nesse período é observando os mapas do domínio europeu no continente africano. Se nós observarmos aqui 1800, né, a maior parte do continente africano ela é considerada independente. Ela não está sob domínio direto das potências estrangeiras. 70 anos depois, há uma expansão do domínio estrangeiro, mas ainda assim o continente, em sua maioria, é independente. E aí, num período de 30 anos, entre 1870 e 1900, o continente é praticamente todo repartido. Todas as regiões são dominadas, apesar de termos alguns espaços aí de independência. E aí, num período mais curto ainda, de 14 anos, de 1900 a 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o continente, né, no seu conjunto, está sendo aqui, pequena exceção, sendo dominado, colonizado. Esse aqui é o processo do neocolonialismo, esse aqui é o processo de partilha da África, que nós já estudamos. Agora, qual é o momento? O que está acontecendo no mundo? Por que começa a ganhar força a luta pela independência do continente africano? E aí eu coloquei aqui para vocês, né, o contexto mundial da descolonização. Estou até com 2 olhos. Feliz. Bem, está nascendo um novo mundo, né? A Segunda Guerra Mundial ela acaba e ela produz uma nova divisão das forças políticas, geopolíticas do mundo. Essa divisão que normalmente nós, né, marcada pela bipolaridade, né, 2 forças políticas, os Estados Unidos e a União Soviética, atuando como polos que atraem o restante do mundo e ao mesmo tempo se repelem, né, que é o período que nós conhecemos, nós popularmente chamamos aí de Guerra Fria. Perdão pela letra horrível. É um período marcado pela perda de influência, ao menos relativa, da Europa. A Europa foi o palco da guerra, a Europa teve sua estrutura destruída, a Europa está politicamente desmoralizada, moralmente em frangalhos, porque ela produziu o nazifascismo. O continente europeu vai ser dividido, em grande medida, em zonas de influência ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E isso vai enfraquecer a possibilidade, as condições materiais de dominação de outras partes do mundo, especialmente da África, certo? Então, a Segunda Guerra Mundial, além de ter envolvido uma série de africanos, países africanos, né, ou de colônias europeias na África. Nós tivemos também na Segunda Guerra Mundial batalhas que ocorreram no continente africano. Ela também vai, ao fim da guerra, produzir uma Europa mais frágil, mais fragilizada, mais fraca. Né? Num contexto, né, e isso é muito interessante, de surgimento da Organização das Nações Unidas. Então a ONU vai nascer e vai estabelecer o que eu estou chamando aqui de novas regras. Né? A Carta das Nações Unidas, um espaço para o diálogo, o Acordo Internacional de evitar uma Terceira Guerra Mundial. Tudo isso vai dar condições para que a colonização seja contestada. E aí vou trazer um exemplo aqui, uma fonte histórica, para a gente poder fazer uma análise. A Carta das Nações Unidas, né? Eu trouxe aqui o preâmbulo dela. Diz assim: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, e por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas,
e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos e a promover progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Então veja, o que eles estão destacando aqui? Ó? Estão destacando direitos fundamentais, dignidade, valor do ser humano, igualdade, direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e nações pequenas. Esse discurso entra em contradição frontal com a ideia do colonialismo. Se há igualdade entre os seres humanos, se há igualdade entre as nações pequenas e grandes, não há justificativa possível para que uma nação domine, explore outra. Então, isso vai reforçar, né, um movimento que já existia desde o início de questionamento da colonização. O colonialismo ele é questionado pelos africanos desde o primeiro momento e ele vai encontrando, com o passar do tempo, né, pessoas que o questionam também na metrópole. Certo? Esse movimento de questionar o colonialismo, ele vai ter... vai forjar, vai produzir duas linhas de pensamento, dois movimentos de ideias muito importantes para a gente compreender a descolonização da África, certo? Que estão relacionados com esse momento em que até os europeus estão sendo obrigados a reconhecer que as nações grandes e pequenas são iguais. Quais são esses movimentos? O primeiro deles é o panafricanismo. Trouxe aqui uma definição que diz assim, ó, o panafricanismo é um movimento político e cultural que considera a África, os africanos e os descendentes de africanos de além fronteiras como um único conjunto, e cujo objetivo consiste em regenerar e unificar a África, assim como incentivar um sentimento de solidariedade entre as populações do mundo africano. Então, o que o movimento está querendo? O que o panafricanismo defende? Ele defende a união entre dos africanos e os descendentes de africanos, os africanos da diáspora. E é por isso que ele se chama pan-africano, né? Porque pan significa todos, o tudo. Então, quando eu falo pan-africanismo, eu estou falando tudo que diz respeito à África, todos os africanos e seus descendentes. Qual que era, vamos dizer assim, a concretude desse movimento? Ele começa, né, como um movimento de ideias que vai defendendo uma visão positiva sobre a comunidade negra e africana e afrodescendente. E, ao mesmo tempo, né, vai buscando a união entre os africanos de África e os africanos da diáspora. O Muriatã Barbosa, que eu cito aqui, trago um trecho de um artigo dele, ele divide o panafricanismo em dois momentos. É uma divisão, claro, com fins didáticos, para que a gente possa compreender como ele foi se desenvolvendo. Não é que existisse uma fronteira intransponível entre a primeira fase aqui e a segunda fase, certo? Mas ele começa como um movimento de ideias. Tanto é que os principais feitos desse movimento são congressos. Ó. Você fala aqui de Londres, os congressos panafricanistas, né? Sempre destacam o Congresso de Londres, em 1900, onde os negros, africanos e afrodescendentes se reúnem para debater a africanidade, para debater a África, para debater o futuro do povo negro. Então, é um movimento de ideias. Já no segundo momento, o panafricanismo vai se tornar a ideologia política das lutas de independência nacional e uma ideologia política de luta contra o neocolonialismo na África. Então ela vai ganhando corpo social, ela vai se transformando em um movimento político. Então é como se a gente dissesse, no início é um conjunto de ideias. No segundo momento, é um conjunto de ideias que está sendo posto em prática por milhões de pessoas. Certo? Aqui nós temos, né, figuras de destaque aqui da primeira fase, figuras de destaque da segunda fase. Nós vamos falar de alguns deles, né, mais para frente. Dentro do panafricanismo vai nascer isso que nós chamamos de negritude, o movimento da negritude, certo? Aqui tem um artigo também, uma citação da Marina Mendonça, onde ela afirma, né? Os contatos frequentes entre africanos e negros americanos levariam à expansão do panafricanismo.
com a sua transformação em movimento político organizado. Então, é aquilo que a gente estava falando. Nasce como um conjunto de ideias, se transforma em um conjunto de ideias que está sendo posto em prática política. Assim, no período compreendido entre 1880 e 1940, houve um intenso intercâmbio cultural com um grande número de alunos das colônias britânicas na África que foram estudar em escolas americanas. Os empresários coloniais incentivavam, na prática, a ida desses estudantes para os Estados Unidos, com o objetivo de que adquirissem informação adequada para, de volta à pátria de origem, tornarem-se quadros técnicos e mão de obra especializada. E apesar de vários desses estudantes, em seu retorno à África, terem entrado em choque com seus compatriotas, muitos se transformariam em grandes lideranças nacionalistas aderindo aos movimentos pela independência. Então, o que ela está dizendo? Frente à ausência de possibilidade de instrução universitária, técnica, no continente africano, nas colônias africanas, muitos dos africanos foram enviados ou encontraram espaço para que pudessem se formar nas suas antigas metrópoles, nas metrópoles da época. Certo? Então, muitos deles viajaram para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para poderem retornar como quadros técnicos. E muitos desses, ao retornarem, entraram diretamente no movimento pela independência. Muitos deles vão ser os primeiros presidentes eleitos após a independência. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas o que é importante aqui? Eu estou falando da negritude, essa definição, esse movimento, essa compreensão. A Marina Menosso continua. Dessa forma, pouco a pouco ocorreria um processo de reafirmação da cultura negra, tanto na Europa como nas Antilhas e na própria África Ocidental, o que levaria ao surgimento do conceito de negritude. Essa ideia tomaria impulso principalmente a partir de ações de africanos e antilianos francófonos e anglófonos, ou seja, falavam francês ou inglês. Os líderes da negritude passariam, então, a desenvolver a noção de que existe um movimento histórico e cultural a partir de uma solidariedade racial entre os negros e que, portanto, todos os africanos e os povos de origem africana têm um patrimônio cultural comum, motivo pelo qual deveriam ser reforçados os laços entre os integrantes do mundo negro. Então, o que ele está dizendo? Né? Ele está reforçando que a experiência de ser negro na modernidade, seja no continente africano, seja na diáspora, tem elementos comuns, elementos que aproximam essas pessoas. E aí a melhor maneira de compreender isso é através da exemplificação do chamado jornal O Estudante Negro, certo? Que foi fundado na França, certo? Pelo Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Leopoldo Sédar Senghor. Certo? São africanos ou afrodescendentes de diferentes localidades, né? E que visitam, né? Que viajam, que se formam, que estudam, que vivem na França. E eles fundam juntos um jornal chamado Estudante Negro, que é definido pelo Léon Gontran da seguinte maneira. O Estudante Negro, jornal corporativo de combate, tinha como objetivo o fim da tribalização do sistema de clãs vigentes no Quartier Latin, que é o bairro onde eles moravam. Deixamos de ser estudantes martinicanos, guadalupenses, guianenses, africanos e malgaches para ser um e o mesmo estudante negro. Então, o que é a negritude? O que o jornal O Estudante Negro? O que eles estão defendendo, dizendo? Olha, não faz sentido a gente viver aqui no mesmo bairro disputando como se fôssemos tribos diferentes, né? Porque viemos de países diferentes, colonizados por potências diferentes, sendo que todos nós somos negros. Então, a partir desse movimento da negritude, junto com o panafricanismo, vai começar a ser cada vez mais semeada a ideia de uma unidade no continente africano, uma unidade entre africanos de África e africanos da diáspora. Certo? Esses dois movimentos, panafricanismo e negritude, vão estar diretamente relacionados com os processos de luta pela independência mais adiante. Além desses dois, tem um outro movimento muito importante, que é o pan-arabismo. Então, de novo, né? Se pan é tudo, nós estamos falando, ou todos, né? Nós estamos falando aqui de todos os árabes. E o continente africano tem uma larga presença de árabes muçulmanos, especialmente na região norte. Nós olharmos aqui no mapa aqui onde deitou mais fortemente raízes o movimento do pan-arabismo. Certo? O que o pan-arabismo buscava? A unidade dos povos árabes de diferentes países. Né? Teve
clara influência na região norte da África, especialmente na Argélia, no Egito, na Líbia, na Mauritânia e na Tunísia. Né? Trouxe aqui o rosto sorridente do presidente do Egito, Nasser, que vai ser uma das principais figuras e lideranças do pan-arabismo, vai ser um financiador de muitos dos movimentos de luta pela independência do continente africano e tem um papel central no século XX para que a gente possa compreender as transformações que ocorreram no continente africano. Certo? Finalizamos aqui a segunda parte da aula, nós já fizemos a revisão. Agora, conjuntura política mundial aberta após a Segunda Guerra Mundial, com enfraquecimento da Europa, com fortalecimento das ideias que pregavam a igualdade entre as nações, com fortalecimento das ideias que pregavam a unidade do povo africano. E agora, né, nós vamos ingressar no terceiro momento, que é o momento das lutas pela independência. Quero convidar vocês, então, nesse terceiro momento, a darem um pause nesse vídeo para observar o mapa, pensando em duas questões. Primeiro, em que época as independências passaram a ser conquistadas? Em que época os africanos conquistaram a independência? Em que décadas? Em que anos? Segunda questão, há alguma coisa nos limites territoriais, nas fronteiras, que chama a atenção de vocês? Pausa, observa, retorna. Supondo que você já fez isso, então vou continuar respondendo. Primeira questão. A maioria dos processos de independência na África ocorre a partir da década de 50, certo? E se encerra esse ciclo nos anos 70. Nós temos, claro, exceções. Etiópia, Libéria, países, espaços que não foram dominados apesar das tentativas. Nós temos espaços com independência mais cedo. Egito. Nós temos espaços com independência mais tarde. Eritreia. Agora, o grosso das independências é entre os anos 50 e a primeira metade dos anos 70. Ou seja, um período de 25 anos onde a Europa é expulsa. A Europa cede. A Europa não consegue mais conter o movimento de luta anticolonial na África. Certo? Então, esse elemento é um elemento importante para a gente saber. Quando acontece? Segunda questão é, se vocês repararem, de alguma maneira, há a manutenção dos limites coloniais, do território criado pelos colonos, né? Pelos europeus, pelos estrangeiros. Por quê? Porque as lutas de independência, na sua maioria, são contra a potência colonizadora. A partir do momento que tu expulsa, por exemplo, os argelinos expulsam os franceses, eles passam a ter controle sobre a área que antes estava nas mãos dos franceses. Então, a fronteira se mantém de alguma maneira. Certo? E isso vai trazer problemas, né, para as administrações africanas, seus governos no futuro. Nós vamos tratar disso mais adiante. Então, veja. De 1950 a 1975, a maioria das independências. As independências mantêm, em alguma medida, os limites territoriais, as fronteiras coloniais. Certo? Terceira questão, agora já não tão focado no mapa. Certo? A gente precisa compreender que em cada um desses espaços, desses territórios, existiram diferentes formas de luta e emancipação. Em alguns deles, a união entre a via diplomática, entre muitas aspas, e a luta armada. Em outros, preponderou a luta armada. Em outros, preponderou a via diplomática. Em outros, alguns grupos defendiam um caminho, outros grupos defendiam outro caminho. Certo? O que é importante saber? Que, apesar dessa variação nas formas de luta, todas as independências foram resultado de algum tipo de pressão e disputa. Mesmo as que não nasceram de guerras de libertação, efetivaram-se em razão da luta dos povos africanos e do cenário internacional da época. Então, assim, mesmo as que foram conquistadas pela chamada via diplomática, elas não foram entregues de mão beijada pelos europeus. Os europeus não chegaram a acordar um dia e pensar, nossa, e se a gente devolvesse a independência da África? Não. Eles devolveram porque ficou insustentável manter. Não era mais possível
controlar aquele território, porque o povo daquele território tinha encontrado a organização e os meios necessários para expulsá-los. Certo? Então, como que nós vamos compreender isso de fato? Observando alguns casos para ter exemplos concretos. Qual é o primeiro caso que nós vamos estudar agora? É o caso argelino, certo? E aí, a primeira coisa que eu quero destacar é o contraste entre o caso argelino e as colônias francesas na África Ocidental. Apesar das duas regiões serem controladas pela França, a França cede com mais facilidade frente à oposição na África Ocidental. Negocia com algumas elites africanas, cede com mais tranquilidade, visando, obviamente, manter a influência, mas sem precisar mobilizar de maneira tão enérgica, tão brutal, as forças armadas, como fez no caso argelino. Então, há esse contraste, certo? Na Argélia não foi assim. Na Argélia, uma colônia francesa localizada na região norte, a França não estava nem um pouco disposta a ceder frente à luta por independência. A França estava disposta a cometer os maiores crimes, a maior barbárie possível para manter o controle sobre um espaço, sobre um território que não lhe pertencia, mas que lhe fornecia petróleo, lhe fornecia gêneros agrícolas e que era economicamente muito importante para o Estado francês. Então, o que o Estado francês faz? Produz uma guerra contra o povo argelino. Certo? Uma guerra orientada pelo terrorismo de Estado. A partir do momento que a França percebe que os argelinos estão dispostos a pegarem armas para lutar pela sua independência, os franceses passam a sequestrar rotineiramente, torturar rotineiramente, desaparecer rotineiramente, cometer os mais variados atos de terrorismo para buscar produzir terror, desmobilizar a oposição e continuar controlando o território argelino. Certo? Vai ser um processo brutal, certo? Vai ser finalizado em 1962, quando há de fato a independência. Vai resultar em mais de 1 milhão de mortos, certo? E vai ser, vamos dizer assim, uma guerra coordenada de um lado pela Frente de Libertação Nacional, uma guerra de independência, e de outro lado o exército francês, as forças armadas francesas, serviços de inteligência franceses, que buscavam produzir o terror para manter a colonização. O evento mais marcante, mais importante, o maior conflito desse processo é a Batalha de Argel, certo? Que acontece em 1957, tem várias consequências na dinâmica do processo de independência, e vai ser finalizado em 1962, quando o Ben Bella vai ser eleito o primeiro presidente da Argélia. Certo? Trouxe para vocês aqui duas imagens. A primeira delas, uma celebração da independência, verão de 62. Então, a galera com as bandeiras da Argélia comemorando, feliz da vida, a expulsão dos franceses. Embaixo, um elemento importante que é a luta contra o colonialismo na França. Com o passar do tempo, a guerra e os horrores da guerra foram mobilizando muitos franceses a favor da independência e da paz na Argélia. E, óbvio, é preciso dizer, não foram os protestos na França que produziram a independência. Quem produziu a independência da Argélia foram os argelinos. Mas, em alguma medida, a manifestação, o descontentamento de parte da sociedade francesa, que não é o conjunto da sociedade francesa, tem uma parte da sociedade francesa, auxiliou que a França, então, em 62, reconhecesse a independência da Argélia. E aí eu trouxe aqui a imagem do François Fanon, esse intelectual da Martinica, que vivencia, que se forma, certo? No processo de revolução da Argélia, assim, respondendo a todos o livro recém-lançado do Walter Lippold, Fanon e a Revolução Argelina, como a luta anticolonial africana forjou a voz dos condenados da terra, e faz uma análise dos textos dos
escritos do Fanon sobre o processo argelino, como isso impactou a produção intelectual dele. Recém-lançada é a tese de doutorado do Walter, vale muito a pena ser lida. Próximo caso. Aqui nós vamos tratar de uma série de processos de independência, não só do caso de um país específico, e por isso eu estou chamando de a luta contra o domínio português. E o primeiro de todos é Cabo Verde e Guiné-Bissau, são processos de independência que são liderados de lugares diferentes, países diferentes, mas liderados pela mesma organização política, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. É uma organização que é criada em 1956 e que depois de um longo período de luta armada vai conseguir conquistar a independência. Então, em 1974, vai conquistar a independência da chamada Guiné Portuguesa, e nada mais justo do que deixar de levar o nome do colonizador, então passou a se chamar Guiné-Bissau, e no ano seguinte, 1975, vai conseguir a independência de Cabo Verde. Trouxe aqui o símbolo, a bandeira dessa organização, Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, e uma foto do Amílcar Cabral, que foi a principal figura, a principal liderança, a principal dirigente desse processo, num encontro com o Fidel Castro. Certo? E destaco isso aqui, Amílcar e o Fidel, para que a gente possa depois, no final, quando a gente for fazer uma síntese, refletir sobre a importância de Cuba nessa relação e a importância da luta da independência africana, não só na África, mas do conjunto do planeta. O Amílcar vai ser assassinado. Ele trouxe aqui um jornal que relembra a morte dele, fala: Amílcar Cabral repousa na terra, por cuja liberdade deu a vida. Depois da sua morte, ele segue sendo referenciado, aqui é um cartaz já posterior à morte dele, falando, reivindicando a memória e o legado desse dirigente da luta anticolonial. Trouxe aqui a Titina Silá, a heroína nacional de Guiné-Bissau. Ela era uma dirigente também muito importante, era guerrilheira e enfermeira do movimento por libertação, e ela é assassinada quando ia, certo? Uma emboscada quando ia ao funeral do Amílcar Cabral, certo? Quem matou Amílcar Cabral? Os portugueses dizem que foi uma parte dos seus companheiros que não gostavam da sua liderança. Hoje, a partir das informações que nós temos da própria polícia e do sistema de inteligência português, nós sabemos que Amílcar Cabral foi assassinado pelos portugueses, que não tiveram a hombridade, a coragem de assumir a responsabilidade por isso. Então, aqui vimos dois momentos, 74, 75, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Liderança Amílcar Cabral, cara reivindicado, trouxe a Titina Silá, para destacar também a participação das mulheres africanas. Se vocês forem ver, muitos dos livros, das obras, dos manifestos produzidos no exterior sobre o processo de independência da África, parece que só tinha homem. Se vocês observarem o que está sendo produzido pelos africanos no período da independência e na posteridade, nós vamos ver que a presença feminina é gigantesca, certo? É um elemento importante. Dando continuidade à luta contra o domínio português. Nós temos o caso angolano, Angola. E aí aqui tem um ponto importante. Em Angola, ao contrário da Argélia, ao contrário de Cabo Verde, ao contrário de Guiné-Bissau, tem três grupos políticos, três organizações que estão lutando pela independência, mas são rivais entre si. Certo? Inclusive entram em confronto direto entre si. São três grupos, certo? O primeiro deles é o MPLA, que é quem de fato vai conseguir conquistar a independência depois, que é um movimento que dialoga profundamente com a União Soviética, que dialoga profundamente com os cubanos, certo? E outros dois, que é o FNLA e a UNITA, que são dois movimentos em grande medida anticomunistas. E sendo anticomunistas, eles dialogam, eles recebem financiamento, estrutura dos Estados Unidos, certo? É tão simples assim, senhor? Um bloco é soviético, outro bloco é capitalista. É tão simples? Não.
É evidente que existem disputas que são características, que são legado histórico do processo particular da Angola. E essas disputas, né, ao serem incentivadas pelo exterior, elas crescem. Né? Então, não é que seja causado pela União Soviética e pelos Estados Unidos, mas em grande medida é ampliado pela ação desses países, e em especial pela ação dos Estados Unidos. Porque qual é a preocupação dos Estados Unidos? Os soviéticos têm o seguinte discurso: o colonialismo é uma faceta do capitalismo. Lutar contra o colonialismo é lutar contra o capitalismo. Isso faz muito sentido. Isso agrega as pessoas. Isso faz com que boa parte dos movimentos de luta pela independência da África tenham como referência a União Soviética. Dialoguem com o socialismo. Construam organizações de tipo socialista. Então, os Estados Unidos, preocupado que a África se transforme num continente vermelho, financia ou os regimes coloniais ou organizações que se opõem àquelas que são mais abertamente próximas da União Soviética de Cuba, que é o caso que acontece na MPLA, da UNITA, da FNLA. Certo? Dando sequência aqui ao caso angolano. Né? Em 1975, o MPLA vai declarar a independência da Angola, então a independência ela é declarada por um dos movimentos em específico. Né? E aí, como já destaquei, teve muita ajuda da União Soviética de Cuba no treinamento, no fornecimento de armas. Cuba enviou milhares de soldados para lutar pela independência da Angola. Certo? E aí, em 1975, vai ser instituída a República Popular de Angola, com forte influência política e econômica soviética. E quem assume a liderança é o Agostinho Neto, que vai ser o primeiro presidente da Angola independente. Caso moçambicano, ainda falando do domínio português em África. Em Moçambique, quem lidera o processo de independência é a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. E é uma frente porque ela une diferentes organizações, certo? A vitória vem em 1975, após uma longa guerra de guerrilhas contra o domínio português. E aí é importante destacar, e às vezes o vestibular e o Enem abordam isso, é que ambos os países, tanto Angola quanto Moçambique, enfrentaram uma longa e brutal guerra civil após a independência. E aí, em ambos os casos, as guerrilhas anticomunistas foram financiadas pelos Estados Unidos e outros países capitalistas que buscavam reduzir a influência soviética na África. Então, as organizações como a Frelimo e o MPLA têm vínculo com a União Soviética, ganham a presidência, lideram o processo de independência e, após assumir o governo, têm que lidar com, lutar contra uma guerrilha anticomunista que buscava sabotar e destituir o governo, certo? Trouxe aqui um pouco para a gente poder analisar, né? Nós temos, além do Samora Machel, que vai ser o primeiro presidente de Moçambique, que era um dirigente da Frelimo, nós temos aqui o Eduardo Mondlane, que foi outro importante dirigente da Frelimo, que foi assassinado por quem? Pela inteligência portuguesa, certo? Pelo Serviço de Inteligência de Portugal. E aí nós temos aqui uma figura importante do processo de independência, que é a Josina Machel, que foi esposa do Samora e que faleceu, né, de câncer ainda no processo de independência, e que fez com que o Samora Machel escrevesse uma série de poemas que foram impressos largamente, distribuídos como um panfleto político, para transformar o luto em luta. Né? Então aqui vou ler um trechinho, né? Ele diz assim, né? Josina, tu não morrestes porque assumimos as tuas preocupações e elas vivem em mim. Não morreste, porque os interesses fundamentais que defendia foram integralmente recebidos por nós, como herança. Definitivamente se te separaste de nós, e a arma e mochila que deixaste, esses teus instrumentos de trabalho, fazem agora parte da minha carga. O sangue que deste é uma pequena gota no muito que já demos e temos ainda que dar. A terra vive dos fertilizantes, e quanto mais adubada ela é, melhor a árvore cresce, maior é a sua sombra frondosa,
mais saborosos e suculentos se tornam seus frutos. E assim o Sabor Machel segue. Por que eu trouxe esse poema? Porque muitos dos líderes, das dirigentes do movimento de independência africano foram também poetas. E não é raro que os poemas caiam nas questões. Certo? Porque os poemas falam do processo de independência. Então, poder analisar o poema e entender a relação dele com a luta é meio caminho andado para acertar uma questão. E aí, para finalizar esse espaço sobre o domínio português, certo? Eu quero destacar aqui para vocês a importância da Revolução dos Cravos. Né? Em 1974 tem aqui, né, tem lugar em Portugal a chamada Revolução dos Cravos. É um movimento liderado pelos militares, mas com ampla participação civil, que põe fim à ditadura salazarista em Portugal. Põe fim à ditadura militar. E isso impulsiona a luta pela independência na África, porque fragiliza Portugal, fragiliza os domínios portugueses, certo? Em parte porque a esquerda portuguesa, ou parte da esquerda portuguesa, vai passar a dizer: bem, nós queremos liberdade para nós, temos que dar liberdade aos africanos também, e em parte porque a direita, que controlava, que se beneficiava diretamente do processo de colonização, agora está enfraquecida, está alijada do poder e vai facilitar, vai possibilitar que os africanos dominados por Portugal encontrem, enfim, por fim, a sua liberdade. Não é que a Revolução de Abril tenha causado a independência, retomo, assim como os protestos na França não geraram a independência na Argélia, a Revolução dos Cravos não produziu as independências na África. Mas são processos que se retroalimentam, certo? E aí aqui, né, nosso penúltimo caso, né, nós estamos falando aqui do Congo. Nós já vimos, né, como o Congo foi brutalizado, como a Bélgica brutalizou o Congo nas aulas anteriores. Mas aqui nós vamos, né, focar no processo de independência. Então, no chamado Congo belga, a independência foi resultado de uma longa luta que articulou associações, movimentos e revoltas. As revoltas, sempre duramente reprimidas, acabavam conquistando alguma pequena liberdade, seja de associação, seja de participação política. Então veja, há uma revolta, a Bélgica reprime, mas cede em alguma coisa. Há uma nova revolta, a Bélgica reprime, mas cede em alguma coisa. Há uma nova revolta, a Bélgica reprime, mas posteriormente cede em alguma coisa, dando mais liberdade para as associações culturais, principalmente, vai abrindo espaço para algum tipo de participação política dos povos africanos nesse sistema colonial. Né? E aí aqui, né, o texto diz, né, os belgas tentaram conter as revoltas realizando promessas. Então, um dos artifícios era prometer coisas. Não, vamos ver, é aquela história, na volta a gente compra. Não, daqui 30 anos a gente te dá a independência. E é literalmente isso que eles fazem. Né? Na década de 50, o governo da Bélgica apresenta um plano que vai dar independência ao Congo, mas em 30 anos. Certo? E aí, em 1957, para possibilitar isso, né, para dizer que realmente está pondo em prática esse plano, eles seguem com eleições municipais. Eles vão permitir que os congoleses, pela primeira vez, debatam abertamente sobre política e votem. E aí, nesse movimento, nesse contexto de eleições, vai surgir o Movimento Nacional Congolês, o MNC, que vai ser liderado por essa figura aqui importantíssima, que é o Patrice Lumumba, certo? Que era, vejam só, um pan-africanista. E aí, em 1959, vai ter uma nova onda de revoltas, ou seja, 2 anos após as eleições, e aí a Bélgica resolve antecipar a independência para 1960. Né? Por que faz isso? Primeiro porque as revoltas estão cada vez maiores, mais difíceis de conter. As promessas, elas não estão servindo como algo que apazigua. Né? Elas estão, de alguma maneira, o povo do Congo está percebendo que cada revolta eles conquistam alguma coisa, então vamos seguir se revoltando. Então está mais difícil de manter a dominação por esse aspecto interno, pelo aspecto internacional, onde as independências estão sendo conquistadas. Mas também há um certo cálculo político por parte da Bélgica de que não existem
pessoas capacitadas a governarem um país. Então eles pensam, nós vamos dar a independência, mas nós vamos continuar mandando. Nós vamos dar a independência, mas nós vamos controlar o governo. Só que não é isso que acontece. Né? A independência é efetivada, o Lumumba assume como primeiro-ministro, mas ele vai ser, né? Então, frente a essa não efetivação, ele vai ser deposto. Ele vai sofrer um golpe de Estado, que é coordenado pela CIA, ou seja, pelos Estados Unidos, e pelas Forças Armadas da Bélgica, que vão invadir o território do Congo, vão prender o Lumumba, vão torturar o Lumumba, vão assassinar o Lumumba. E aí eu trago aqui um trecho para a gente poder ler e refletir, que diz assim: a velocidade com que a Bélgica concordou com as demandas congolesas pela independência, em 1960, foi baseada em um conhecido jogo como Le Pari Congolais. Perdão pelo francês. A aposta do Congo. Por causa da determinação da Bélgica em isolar o Congo da atividade política, nenhum congolês havia adquirido qualquer experiência de governo ou de vida parlamentar. Os belgas só haviam permitido que os congoleses participassem das eleições municipais nas primeiras cidades em 1957. A falta de pessoal qualificado era intensa. Apenas 3 congoleses detinham cargos nos altos escalões no serviço público de um total de 1.400 postos, ou seja, de 1.400 pessoas responsáveis pela administração do Congo no Congo, só 3 eram congoleses. E 2 deles eram nomeações recentes, ou seja, só um deles estava a tempo. Em 1960, havia 30 congoleses com formação universitária. A maior categoria de mão de obra treinada era de sacerdotes. Havia pelo menos 600 deles. No final do ano letivo de 1959-60, apenas 136 alunos concluíram o ensino médio. Não havia congoleses médicos, professores de ensino médio, nem oficiais do exército. Os belgas calcularam que, devido à inexperiência dos políticos congoleses, eles ficariam satisfeitos com as armadilhas do poder, deixando os belgas dirigirem o país tanto quanto antes. Mas em janeiro de 59, com uma rapidez que abalou a Bélgica profundamente, Leopoldville foi dilacerado por tumultos rancorosos. As investigações subsequentes mostraram que o desemprego, a superlotação e a discriminação haviam produzido uma onda de frustração e descontentamento. Então vejam, esse cenário fazia com que os belgas acreditassem que seria impossível que os africanos conquistassem um governo de fato independente. Só que eles conquistam. Qual é a reação, então, da Bélgica, auxiliada diretamente pela CIA, né? A prisão, o assassinato e a tortura do Patrício Lumumba, que é esse simpático homem que aparece na imagem nesse momento, discursando ao microfone. Evidentemente, a Bélgica vai fazer uma série de acordos, né, influenciar ali para que possa, então, de fato, né, já que o Patrício Lumumba e os seus correligionários não permitiam que a Bélgica continuasse mandando, assassinam Lumumba para que quem assuma no lugar possa, então, deixar a Bélgica seguir mandando. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse caso mais adiante. Tá? Agora, para finalizar, nós temos um caso muito singular, muito simbólico também, que é o caso da África do Sul. Porque a África do Sul ela foi uma região ao sul da África, que foi colonizada inicialmente por holandeses no século XVII e que depois vai ser dominada pelos ingleses. Né? Temos até a chamada Guerra dos Boeres, que é uma guerra entre holandeses e franceses contra a Inglaterra, né? Mas que a Inglaterra vence, certo? E que, com o passar do tempo, há um certo acordo entre holandeses, franceses e ingleses para, bem, nós somos todos colonizadores, vamos aqui se assentar, vamos controlar esse território e vão criar ali em 1930 a União Sul-Africana, que é sob hegemonia inglesa, mas que dá espaço aos holandeses e aos franceses. E aí, nesse processo, né, da União Sul-Africana, os brancos vão cada vez mais expandindo seu domínio sobre a população negra. Então, o maior exemplo disso é de todo o território da África do Sul, os negros eram proprietários de 8% das terras. E, em geral, voltou ali para ele, em geral, eram pobres de recursos naturais e de difícil plantio. Então, além de terem pouquíssimas terras, eram a maioria da população. Tinham uma parte minúscula da terra.
Além disso, tinha as piores terras. Então, essa situação que já era extremamente ruim vai piorar a partir de 1948, quando é eleito o chamado Partido Nacional, e eles vão chamar, né, eles vão constituir, eles vão produzir um novo arranjo institucional, legal, que vai instituir de fato a segregação racial. Aquilo que antes acontecia na prática vai passar a acontecer com apoio, suporte das leis, certo? E vai dividir os sul-africanos em brancos, né, os seres dominantes, mestiços, negros e indianos. Né? Tinha uma imigração indiana muito significativa na África do Sul e que vai segregar também, né, todos os outros povos não brancos. Então vai estabelecer acessos separados para negros nas escolas, praias, clubes, ônibus, universidades, outros espaços de convivência. Vai proibir o casamento interracial, então uma pessoa negra não pode casar com uma pessoa branca. Aqui nós temos, né, uma imagem do Museu do Apartheid na África do Sul, em Joanesburgo, onde se reproduz aqui a divisão como era na época, né? Brancos, não brancos. Quem é não branco entra por aqui, quem é branco entra por aqui. Essa divisão, vejam, estamos falando de luta pela independência na África. A África do Sul se torna independente, mas ela mantém essa divisão. Por quê? Porque, vejam, ela vai reproduzir, apesar de ser um Estado independente, ela vai reproduzir com a população negra do seu território a colonização. Então, os negros sul-africanos, apesar de estarem em um Estado independente, estavam sob colonização. Eram colonizados pelos outros. Certo? O apartheid é uma maneira de dar seguimento à colonização num país independente. Quem é que vai lutar contra o apartheid? Quem é que vai lutar contra esse conjunto de leis segregacionistas? Vão ter muitas organizações, o Partido Comunista, o CNA, o CPA e vários outros, certo? O que eu vou destacar aqui para vocês? Primeiro, o CNA, que é o principal partido político, a principal organização da África do Sul, da luta contra o apartheid e atualmente. Ele é uma organização que foi fundada em 1913, tá? Foi o primeiro partido político a organizar manifestações públicas contra o regime do apartheid, certo? E era uma organização que centrava as forças na greve, na manifestação pacífica, nos atos de desobediência civil. Tem outras organizações que vão defender a luta armada abertamente. Né? Uma delas é o CPA, que é um racha, é uma divisão, é uma cisão do CNA, que vai defender outros tipos de ação. Certo? Em 1960, e não é que o CPA fosse contra a greve, contra a manifestação pacífica, ato de desobediência civil. Não, mas ele tem uma linha política um pouco mais radicalizada do que o CNA. E o CPA, em 1960, vai convocar uma manifestação pacífica, convidando as pessoas negras a caminharem em uma região que era exclusiva para brancos. Qual é a reação da polícia? Qual é a reação dos brancos? Uma repressão brutal, o chamado massacre de Sharperville, né? Onde mais de 69 manifestantes vão ser mortos e centenas vão ser presos e feridos. Frente a essa manifestação, que foi uma manifestação que dividiu as águas, né? Até esse momento nós lutamos contra o apartheid dessa maneira. A partir do resultado do massacre, nós vamos adotar outras formas de luta. E é isso que acontece com a principal figura, quando a gente fala em África do Sul, luta contra o apartheid, nós sempre pensamos, né, na figura do Nelson Mandela, que eu trouxe uma fotinho dele jovem, já que a gente sempre pensa nele, né, já velhinho, de cabelos brancos. E o Nelson, né, Mandela, apesar de ele ser militante do CNA, ele passa, né, a defender uma linha política talvez mais próxima do Congresso Pan-Africano, do CPA, de radicalização da luta contra o apartheid. E aí, em 1962, né, quando ele já ingressa, né, já vira um dirigente político de grande importância na África do Sul, ele vai ser preso, né, numa manifestação, ele vai ser encontrado no meio da multidão preso. E é muito interessante que a gente reflita, porque o regime do apartheid queria prender o Nelson, desde que ele tinha se tornado um dirigente político relevante. Mas quem possibilitou a prisão do Nelson Mandela foi a CIA, porque foi um informante da CIA que disse aonde o Nelson Mandela ia estar, com que roupa ele ia estar, o que ele ia estar fazendo.
Então veja, mais uma vez, se o CNA, se a luta contra o apartheid está sendo apoiada pela União Soviética, pelos países socialistas, pela esquerda do mundo, de maneira geral, quem está apoiando o regime do apartheid? Os Estados Unidos. Aberta, de maneira aberta, cursando na ONU a favor do regime do apartheid, e também sorrateiramente às escuras, com informações, com infiltração, etc., coordenado pela inteligência estadunidense. O Mandela vai ser preso, em razão desse informante da CIA. Ele vai ser julgado 2 vezes, vai ser condenado primeiro a alguns anos, depois à prisão perpétua, e ele vai permanecer preso por muito tempo, certo? Trouxe aqui mais alguns exemplos, Mulher saindo de um banheiro para mulheres não brancas na África do Sul, que é para mulheres não brancas, não europeias. Aqui tem uma placa que diz: qualquer negro que ultrapassar levará tiro. Uma placa colocada em um bairro autorizado apenas aos brancos, certo? Trouxe aqui também uma foto atual da prisão onde o Mandela ficou preso. A prisão hoje é um museu, ficava numa ilha retirada e de barco. Essa ilha foi um leprosário no início da colonização e depois foi transformada numa prisão. Hoje é um museu que conta a história do apartheid. Aqui tem uma foto do Mandela, já posterior, ele já tinha sido solto, mas aqui ele está visitando a sua própria cela. E aí a prisão do Mandela, junto com a cada vez mais dura repressão imposta pelo regime do apartheid, vai levar a uma cada vez maior e mais significativa pressão da comunidade internacional. Certo? Então, a África do Sul vai ser banida dos Jogos Olímpicos de 1972. A África do Sul vai ser muitas e muitas e muitas vezes questionada nas Nações Unidas. E de todos os casos que nós vimos até aqui, acho que nós podemos dizer que o caso da África do Sul é o que a pressão internacional teve mais peso. Certo? Mas, de novo, a verdade é que a independência, o fim do apartheid, foi resultado preponderantemente da luta dos povos da África, luta dos sul-africanos. Como é que acaba? Em 1989, começa aí um novo partido eleito, promete formar um governo de conciliação. Esse governo, frente a decadência do apartheid, tanto internamente quanto externamente, porque pensem, o apartheid é um regime de uma minoria branca imposto contra uma maioria negra. A partir do momento em que essa minoria se vê fragilizada, tanto internamente quanto externamente, ela começa a ceder e monta um governo de conciliação que vai ser o governo que vai permitir a libertação do Mandela. Então o Mandela sai da prisão e ele sai como o principal símbolo político da luta contra o apartheid e vai ser então eleito presidente da África do Sul. Certo? Lembre, todos os casos que nós vimos até aqui, nós vimos de maneira superficial, com o objetivo de dar maior concretude a essa visão macro. Certo? O que a visão macro está dizendo aqui? Nós vamos fazer uma síntese de tudo que nós aprendemos nessa aula. Primeiro ponto, são os africanos por suas mãos. Tá? Quem lutou, quem conquistou a independência africana foram os africanos, certo? Foram os africanos que conseguiram a sua independência. O apoio internacional, as lutas por independência no exterior tiveram seu peso, tiveram sua importância, mas não foram o determinante, certo? Africanos por suas mãos. Quem conquistou a independência da África? Os africanos. Quem conquistou a independência da Argélia? Os argelinos. Quem conquistou a independência do Congo? Os congoleses. Quem conquistou a independência de Angola? Os angolanos. E assim por diante, certo? Segundo ponto importante, influências externas. Nós estamos falando do período da Guerra Fria, gente. Então, a guerra foi fria entre Estados Unidos e União Soviética, mas
Entre países influenciados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, a guerra foi bem quente. E o continente africano foi um espaço de guerras brutais, onde a União Soviética estava de um lado e os Estados Unidos de outro. Terceiro ponto, existem particularidades nacionais. O processo de independência na Angola não foi igual ao processo de independência na Argélia. O processo de independência em Guiné-Bissau não é o processo de independência em Moçambique. Cada um deles tem sua particularidade. Certo? Mas, em toda particularidade, toda singularidade também tem algo de universal. Se a gente for para pensar, a influência externa, universal. O fato de que foram os africanos por suas mãos, universal. Mas há as particularidades nacionais. Certo? Um ponto importantíssimo que nós não vamos tratar na aula de hoje. A descolonização, a luta contra os europeus, não está acontecendo só na África, ela está acontecendo também na Ásia. E há uma aliança entre asiáticos e africanos. O maior símbolo disso é a Conferência de Bandung, em 1955. Joga no YouTube aí para dar uma pesquisada, ver uma videoaula curtinha, tem alguns vídeos bem bons. E dão conta de explicar como essa aliança entre os povos africanos e asiáticos ocorreu na Conferência de Bandung. E nós podemos pensar de maneira mais geral. São povos distintos, de continentes distintos, mas lutando contra o mesmo colonizador, que é o Estado europeu, o estrangeiro. Certo? Então, a luta pela independência na África fortalece a luta pela independência na Ásia e vice-versa. Certo? Elemento muito importante, a manutenção em grande medida das fronteiras coloniais, que se tornaram base dos estados independentes, o que vai relacionar diretamente com conflitos étnicos. Né? Por quê? E a partir do momento que não tem mais o europeu, o estrangeiro, que nós queremos expulsar, talvez, né, o território que sobrou não esteja unindo ou separando povos que têm um histórico de convivência pacífica. Talvez sejam povos que não concordam entre si, que não dialogam entre si. São etnias que não têm um histórico de conflito. E aí, a partir desse momento, né, a partir do momento em que elas estão vivendo no mesmo espaço político independente, esses conflitos têm uma facilidade maior para eclodir, inclusive porque potências estrangeiras vão utilizar disso, em parte, para poder continuar exercendo influência naquele território, e em parte para sabotar os novos governos que estão nascendo, para dizer, viu, o problema era os africanos. A guerra que está... Nós matávamos muita gente, mas agora eles estão lá se matando. Certo? Então eles estão tentando também justificar o que eles fizeram. Então, o último elemento, não resolveu, e aqui eu boto entre muitas aspas, os problemas. Porque o legado colonial e neocolonial permaneceu. Então, é óbvio que as independências foram positivas para os africanos, foram positivas para o planeta, mas não foram capazes de resolver todos os problemas porque o legado colonial e neocolonial permaneceu. O tipo de sociedade criada pela colonização, em muitos dos casos, seguiu sendo reproduzida sem a presença do colonizador. Certo? Porque as desigualdades sociais permaneceram, os conflitos étnicos permaneceram, a relação de dependência com o continente europeu, com a União Soviética enquanto ela permaneceu, com os Estados Unidos, seguiu existindo. Certo? Então, todos esses elementos nos levam a caracterizar o processo de independência na África como fundamental, como um dos eventos mais importantes do século XX, um evento muito recente, muito contraditório, certo? Muito dinâmico, diverso, mas que, né, vamos dizer assim, foi o primeiro passo. Expulsamos os europeus. Agora temos possibilidade de construir uma civilização mais justa no continente. O último ponto que eu quero destacar, então, antes de passar aí para as recomendações, correção das provas, etc., é o seguinte. A luta anticolonial, a luta pela descolonização da África, foi uma luta global e que uniu os chamados países de terceiro mundo. Aqueles países que não eram nem capitalistas ocidentais, como Estados Unidos e Europa,
nem o chamado Segundo Mundo Soviético, e nem, né, ou melhor dizendo, mas sim os países, né, que hoje muitas vezes nós caracterizamos como países em vias de desenvolvimento, países de tipo capitalista, mas que não encontraram o desenvolvimento que Europa e Estados Unidos conseguiram. Países socialistas como Cuba, que apesar dos vínculos com a União Soviética, se colocavam no bloco dos não alinhados como país de terceiro mundo. E isso fez com que a independência africana fosse referência para a Revolução Cubana. E que a Revolução Cubana fosse referência para os africanos. Isso fez com que a luta anticolonial na Ásia servisse de exemplo para a luta anticolonial na África. Isso serviu para que movimentos, certo? Como os Panteras Negras, para que lideranças como Malcolm X, Martin Luther King, tivessem referências para lutar pelos direitos da população negra, não só na África, onde eles estão sendo colonizados, mas também nos Estados Unidos. Então é importante que a gente perceba que o conjunto de lutas levados a cabo nesse período estão relacionados, direta ou indiretamente. E aí agora caminhamos para a reta final aqui. Quero passar para vocês algumas recomendações. Primeiro, filmes. 3 filmes que tratam sobre isso. O primeiro deles é Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Esse filme é fenomenal, fantástico. Certo? Trilha sonora magnífica. Tá? Enredo fabuloso. Trata da relação, né, como os Estados Unidos usou do jazz, do blues, dos seus músicos negros para exercer um soft power na África. Trata do processo do golpe de Estado que levou à deposição e ao assassinato do Lumumba. E trata como os músicos negros afro-americanos nos Estados Unidos foram se politizando nesse processo. Então, é um filme bem recente, de 2024. Vale muito a pena assistir. Se eu tivesse que dizer de um desses 3 para vocês assistirem, assistam esse. Certo? O segundo filme é um filme de 2015 chamado Independência, um filme angolano. Tem várias entrevistas com dirigentes do MPLA, com pessoas que participaram da luta pela independência, figuras do alto escalão e pessoas, né, tidas como anônimas. Certo? Ele está disponível no YouTube, vale muito a pena assistir. E o terceiro deles é A Batalha de Argel, é um clássico, foi lançado em 1966, retrata ali o conflito de 1957 na Argélia. Tem disponível também no YouTube, legendado. Certo? São 3 filmes muito bons para a gente poder compreender e aprender um pouco mais sobre o processo de independência. Outra recomendação um pouco diferente, certo? É Moçambique, Independência e Nação no AEL. O que é o AEL? O AEL é um arquivo vinculado à Universidade de Campinas que tem uma exposição virtual com fotos, com textos, com vídeos sobre a independência de Moçambique. Certo? Então, o processo de luta pela independência, quais eram as ideias, como isso foi divulgado, popularizado na época. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vale muito a pena vocês abrirem, assistirem ali os materiais, darem uma olhada. É um material muito bem feito, uma curadoria ótima. E fica aí a pergunta, né? Quem tem medo do poder popular? E agora sim, para finalizar, porque eu acho que nós já temos quase 2 horas de aula, né? Algumas questões, certo? Vamos tratar aqui de algumas questões do vestibular e do Enem. Então, primeira questão. Diante da unidade da militância dos negros, o governo nacionalista decidiu aplicar medidas reacionárias e repressivas, interdição do direito à reunião, vigilância e perseguição policiais, dissolução dos partidos políticos, tortura, prisão domiciliar e encarceramento de militantes. Está retratando aqui, né, a África do Sul, frente às reações do povo negro contra o apartheid. E aí a questão, né, o comando da questão diz: a atuação do Estado sul-africano na década de 1950, como descrita, então lembre-se, é o que ele está falando, indica que seus dirigentes buscavam a. Bloquear manifestações violentas dos boeres. Então, sobre isso. Os boeres são, inclusive, os holandeses, né? A guerra dos boeres, holandeses contra ingleses. Não, aqui nós estamos falando do apartheid, os brancos unidos contra a maioria negra.
atender às disposições jurídicas internacionais? Não. Estamos falando de anos 50, a década, né? Nós estamos vivendo já a Carta das Nações Unidas, as disposições internacionais estão dizendo somos todos iguais, nações grandes e pequenas. Então, não. Suprimir organizações dissidentes atuantes. Opa! Suprimir as organizações dissidentes. Dissidentes do quê? Do apartheid, aqueles que dizem não. Então, queremos acabar com isso. Opa! Vou botar aqui. Aqui o gabarito da nossa questão. Vamos ver as outras opções. Fomentar as divisões étnicas na oposição. Tá falando sobre isso? Não, né? Isso aqui foi uma tática, certo? Largamente utilizada no continente africano pelos colonizadores. Tentar incentivar a divisão dos africanos. Mas não é sobre isso que o texto está falando. Estamos falando aqui, ó, como descrito, como foi descrito. Não é sobre isso que diz. Aliciar as lideranças tribais nativas. Está falando sobre isso? Não, está falando sobre repressão. Não está falando sobre aliciamento. Então, aqui, ó, isso aqui ó, são estratégias ou táticas coloniais. Foi isso que eles fizeram? É sobre isso que o texto está falando? Não. Então, gabarito, letra C. Mais uma questão. Leia o seguinte trecho, né? O seguinte segmento abaixo. O imperialismo não acabou, não virou de repente passado ao se iniciar com a descolonização, a desmontagem dos impérios clássicos. Toda uma herança de vínculos ainda liga países como Argélia e Índia à França e Inglaterra, respectivamente. Um novo e imenso contingente de muçulmanos, africanos e centro-americanos dos antigos territórios coloniais agora reside na Europa metropolitana. Mesmo Itália, Alemanha e Escandinávia têm, hoje, de enfrentar esses movimentos populacionais que, em larga medida, resultam do imperialismo e da descolonização, bem como da expansão da população europeia. Ademais, o fim da Guerra Fria da União Soviética alterou definitivamente o mapa mundial. O triunfo dos Estados Unidos como a última superpotência sugere que um novo arranjo de linhas de força irá estruturar o mundo e elas já começavam a se evidenciar desde as décadas de 60 e 70, ou seja, na época da descolonização. A partir do segmento, então, de novo, a partir do que está sendo dito, assinar a alternativa correta. O processo de independência da Argélia foi pacífico. Não, foi um dos mais difíceis, um dos mais brutais de ser conquistado. Então, não. Paquistaneses e hindus não entraram em conflito no processo de independência da Índia. Não é sobre isso que ele está falando. E sim, entraram, tanto é que depois o Paquistão vai se tornar um país independente. A gente não viu isso na aula de hoje, mas não. A ação política de Mahatma Gandhi é caracterizada pela resistência violenta. De novo, né, o Gandhi, símbolo da resistência pacífica, né, não é tema da aula de hoje, mas não. E também não é sobre isso que o texto está falando. A alteração do mapa mundo, com o fim da União Soviética caracterizado pelo surgimento de repúblicas europeias de maioria muçulmana. Não. Falso. E, de novo, não é sobre isso que o texto está falando. Então, restou só a letra E. Né? As migrações de populações oriundas de ex-colônias europeias podem ser entendidas como elementos das heranças do imperialismo no presente. Opa! É isso? É isso? É isso? É sobre isso que o texto está falando. Né? Então, olha só o que ele está dizendo. As migrações de populações oriundas das ex-colônias podem ser entendidas como elementos da herança do imperialismo no presente. Então, o que ele está aqui? Ó, em larga medida resultam do imperialismo. Certo? Esses movimentos populacionais. Que é o quê? As pessoas da Argélia migrando, por exemplo, né, para a França. Então, vou da Argélia para a França. Por que eu vou da Argélia para a França? Porque o passado colonial uniu, vinculou, ligou esses países. Inclusive pelo idioma. Certo? Inclusive pelo idioma. Então, essa é uma questão da URGS que está dizendo assim, essa onda de migração em direção à metrópole, em direção ao centro das economias, ela não ocorre porque os africanos acordam um dia e pensam, vou sair da minha terra. Elas acontecem porque a própria colonização ofereceu essa possibilidade ao vincular a história de duas nações e porque a colonização fez com que os países que foram colonizados não atingissem, né, grau de desenvolvimento humano e social que as pessoas esperam.
Então essa possibilidade, vou ir para fora? Pô, certo? Então, última questão para a gente resolver. Enem de 2015, um texto, um poema do Agostinho Neto. Lembram? Falei? Vários dos líderes africanos foram também poetas. E aí o poema diz, né, intitulado Voz do Sangue. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do Sul, ó negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o panafricanismo com o objetivo de... Então, veja, panafricanismo. O que era o pan? Todos os africanos. Todos os africanos e seus... Então, veja, todos os africanos e seus descendentes. Por que ele está evocando isso? O objetivo de incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. Ele está falando sobre cota? Está falando sobre políticas públicas? Não. Esse é um debate, inclusive, vai ganhar corpo posteriormente, muito depois. Reconhecer as desigualdades sociais entre negros de Angola e dos Estados Unidos. Não. Ele não está diferenciando, ele não está distanciando o negro africano do negro americano. O negro de Angola do negro dos Estados Unidos. Não, ele está unindo. É o pan-africanismo. Ele está juntando, ele está destacando o que une, o que unifica. Então não pode ser. C. Descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. Não. Primeiro porque década de 40. Né? Estamos falando de um poema, né, muito antes da independência. Segundo, porque não é, né, sobre isso que o tema está falando. Não está falando sobre a pobreza africana depois da independência. 3. Olha, letra D. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência de Angola. Ele está convocando os estadunidenses para lutar na Angola? Não. Ele está dizendo que ele vive a mesma luta, o mesmo conflito, as mesmas dores do negro de Chicago, do Harlem, da África. Não é isso. Está convocando os estadunidenses à luta. E conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Opa! Novamente, letra E, achamos nosso gabarito. Vejam, o que ele está dizendo? Ele está dizendo todos os negros em qualquer canto do mundo sofrem da mesma maneira. Lutam pelas mesmas coisas. E é por isso que o Agostinho Neto diz, né? Eu vos sinto negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Eu, Agostinho Neto, vivo a mesma história que vocês. Luto por igualdade. Luto por independência. Tal qual os negros do Harlem lutam por igualdade. Entende? Então, essas aí são três questões que tratam do tema. Espero profundamente que tenha sido didático esse trabalho. Certo? Eu gravei essa aula várias vezes porque deu problema com o som, deu problema com o vídeo. É isso. Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês têm meu WhatsApp, podem entrar em contato, podem perguntar. É isso. Até a próxima aula. Bom Enem, bom vestibular para todos nós e vamos dar.